Quando você trabalha os sombreamentos de desenho realista, você prefere trabalhar com esfuminho ou sem esfuminho? Você acha que o esfuminho estraga o desenho? Ou de repente ele é um recurso para quem tem preguiça de trabalhar o sombreamento feito a lápis? É sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje, baseado na dúvida que foi enviada aqui nos comentários pela Carça 3000, Roberto Ferreira. Legal? Fica com a gente aí. Bom, como todo vídeo, antes de entrar no assunto, eu sempre peço que você deixe o seu like aí, se inscreva no canal, ative as notificações para ser avisado, deixe o seu comentário, compartilhe com quem gosta de desenho, enfim, você já sabe, isso a gente pede como uma forma de retribuição ao conteúdo que a gente vem trazendo e como reconhecimento de que o conteúdo que a gente está trazendo é relevante e tem te ajudado a compreender ainda mais o universo e as técnicas do desenho realista. Bom, lendo aqui o comentário do Roberto Ferreira, ele diz: Charles, sou iniciante, mas com muita habilidade e gostaria de saber duas coisas. Espera aí. Sou iniciante, mas com muita habilidade e gostaria de saber duas coisas. Pode usar esfuminho para lápis de colorir? E como faço para suavizar minha mão, pois ela é um tanto pesada? Bom, aí, Roberto Ferreira, aí entra dois fatores aí. Você diz que você tem muita habilidade, mas tem a mão pesada. Então você precisa trabalhar mais esse lance do peso da mão para você realmente ter mais habilidade, porque a habilidade está ligada a isso, né? A essa leveza, a esse controle da mão. Então quanto mais você controla a mão, melhor você desenvolve a sua habilidade. Talvez seja um pouco falta de praticar fazer traços mais leves. Mas vamos lá, vamos ao assunto do Roberto. Bom, eu escolhi esse tema para poder falar a respeito do esfuminho, apesar de que a pergunta dele é se pode ser usado esfuminho para lápis de colorir. Eu, particularmente, não sei porque eu não desenho com lápis de cor, não entendo absolutamente nada de lápis de cor, só com o grafite, tá? Então, essa pergunta eu vou ficar devendo. Só que por que eu escolhi ela? Porque ela fala a respeito do esfuminho e tem muita gente que pergunta se pode usar o esfuminho ou como que usa o esfuminho, ou se o esfuminho não estraga a textura que foi feita com o lápis e esfumar o desenho, até que ponto. Tem gente que não gosta de esfumar o desenho, eu conheço artistas de nome famosos que não usam o esfuminho de jeito nenhum e é totalmente contra o uso do esfuminho. O esfuminho, para mim, é algo que eu descobri ainda quando eu estava começando a desenhar, foi algo que revolucionou o meu desenho, porque eu sombreava com lápis, depois passava o dedo, então eu sempre trabalhei esfumando, só que não necessariamente com o acessório correto para isso, que é o esfuminho. Quando eu descobri o esfuminho, eu vi que existia um acessório, uma ferramenta só para isso. Foi onde eu comecei a trabalhar, porque nos pequenos detalhes do desenho, com o dedo não dava para sombrear, não dava um resultado legal, sem falar que a mão sua, e aí fica complicado de trabalhar assim. Mas, enfim, desde o começo eu fui desenvolvendo a associação entre lápis e esfuminho. Era eu usar o lápis, eu usava esfuminho. Então, sombreava com lápis, passava o esfuminho. E aí, com o passar do tempo, eu fui sentindo como que era o resultado quando usava o esfuminho. Se eu tinha que acalcar mais, se eu tinha que trabalhar com ele mais leve, se eu tinha que trabalhar com a ponta dele mais suja ou com a ponta mais limpa, se eu tinha que lixar ele para que a ponta ficasse mais macia, se eu trabalhava com o esfuminho um pouco mais grosso, um pouco mais fino, ou seja, eu fui desenvolvendo a minha própria forma de compreender como usar aquela ferramenta que nas primeiras vezes que eu usei, eu cheguei a estragar alguns desenhos manchando porque eu não sabia como manusear. Beleza. Quando, depois de um tempo, eu entrei numa escola de desenho para aprender alguma técnica e tal, porque eu estava pensando em futuramente começar a dar aula, só que para eu dar aula eu tinha que, né, saber um pouco a parte didática da coisa. Então eu entrei numa escola de desenho e lá era proibido usar esfuminho. E aí surgiu em mim um grande questionamento. Por que que não poderia usar? E aí, segundo a alegação daqueles que não usavam, era que o esfuminho desconstruía aquilo que foi construído com o lápis. Ou seja, com o lápis você construiu todo aquele trabalho de sombreamento e quando você passava o esfuminho você destruía ou desconstruía aquilo que foi feito. E eu, obviamente, discordei, porque todos os meus desenhos eram feitos com o esfuminho
e eu nunca, assim, exceto no começo, quando eu fui tentar usar o esfuminho, eu realmente desconstruí bonito mesmo os desenhos que eu tinha ali. Só que depois, conforme eu fui aprendendo a usar, eu fui vendo que era tudo uma questão de habilidade, assim como o uso com o lápis. Se você não souber usar o lápis, você vai ver eu fazendo um desenho com o lápis, sei lá, HB, e você com o mesmo lápis HB não vai conseguir o resultado que eu consegui. Por quê? O problema é o lápis? Não, o problema é como você usa. Como diz o ditado, é a pecinha que está por trás do lápis, né? Então, depende de como você usa o esfuminho. Eu sempre usei e ainda fui agregando outras ferramentas para usar no desenho além do esfuminho. Por quê? O esfuminho ele espalha o grafite. E aí eu queria, às vezes, fazer uma textura e quando eu vinha e passava o esfuminho desconstruía a textura que havia sido construída. Então eu fui tentando achar um outro recurso para sombrear. Foi quando eu vi o pincel. E aí o pincel com cerdas chatas eu corto pela metade, cerdas naturais ou sintéticas, ou pelo de orelha de boi, que eu gosto também desse pincel, e aí eu passo em cima do grafite. Quando eu passo em cima do grafite, ele espalha, porém sem tirar o grafite que já está ali rabiscado, ou seja, a textura que foi feita permanece e um tom acinzentado também é acrescentado. O papel higiênico que a gente usa no esfumar do desenho é a mesma coisa do esfuminho, a diferença só é da área de abrangência dele. O papel higiênico você usa numa área maior, o esfuminho você usa em áreas mais detalhadas, mas o resultado é o mesmo. Você também pode desconstruir tudo que você fez com o lápis, com o papel higiênico, se você não souber usar. Então, a questão é você saber usar a ferramenta que você tem. Não existe isso de, não pode usar isso aqui, não dá certo usar aquilo ali. Você pode até não gostar, agora colocar uma regra naquilo é um pouco complicado. Por exemplo, eu não gosto de usar caneta branca nos meus desenhos para fazer detalhes brancos. Tem gente que gosta, tem gente, mesmo você falando para a pessoa que não fica legal e tal, a pessoa gosta. Então, para ela, tá bom. Eu não uso. Não digo que eu nunca usaria, porque pode ser que em algum momento alguma tonalidade de papel combine com a caneta e acaba dando certo de usar. Mas tudo é questão de conhecer o material e aprender a usar para alcançar resultados. Eu sei que eu não respondi a pergunta do Roberto Ferreira, porque ele perguntou se dá para usar lápis de colorir e eu não sei se dá para usar. Mas já aproveitei para falar do esfuminho, que eu acho que é um tema bem interessante para o pessoal que segue o nosso canal aqui. E quanto à mão pesada, Roberto, é treino, cara. Treina a fazer traços leves, faz esferas, oitos, e aí você vai fazendo em cima do mesmo traço, só que cada vez mais leve e lentamente. Conforme você diminui a velocidade, você vai deixando a mão mais leve e vai fazendo o oposto também, aumentando a velocidade com a mão leve. Depois faz isso com a mão pesada. Ou então faça vários traços com a mão bem pesada mesmo, tipo pintar algum quadradinho com grafite ou com lápis de cor, pinta bem forte e depois vai diminuindo a intensidade da mão. E aí você pensa, mas aí você faz muita força, você não consegue diminuir. Não, é ao contrário. Você, quando faz muita força, você passa a ter um pouco mais de controle sobre a força que você tem e você consegue ir diminuindo o peso ao passo que você vai fazendo. Beleza? Espero que essas dicas tenham ajudado e você que está assistindo esse vídeo e quer saber um pouco mais a respeito do nosso curso de desenhos realistas para iniciantes, você que quer começar a dar os primeiros passos no curso de desenho, clica aqui no link que está na descrição do vídeo. A gente tem um curso totalmente online que você aprende sem sair da tua casa e ainda recebe suporte de professores pelo período de 1 ano dentro do grupo fechado no Facebook. Beleza? Para saber é só clicar. Grande abraço, vejo você aí no próximo vídeo. Até mais!